Hoje, Juventude Criativa, mas popularmente conhecida como Juventude Católica. 75 anos de história, faz parte da história de Marília. Pois é, a Prefeitura Municipal cortando a retaguarda da juventude, segundo a diretoria da juventude, e não restou outro caminho para os diretores procurar a imprensa e denunciar. Afinal de contas, é o atendimento educacional social de cerca de 150 crianças que está ameaçado. Nós ouvimos a coordenadora pedagógica da Juventude Criativa, Alessandra Marques Oliveira, ela que esteve acompanhada aqui no estúdio pelo vice-presidente da Juventude, o Bruno Munhoz. Ele destacou também realmente a preocupação com relação a essa questão. Mas ninguém melhor do que a coordenadora pedagógica para retratar a realidade. O que está ameaçando a manutenção do atendimento às crianças carentes da juventude. Eu acho que isso é muito triste acontecer na cidade de Marília, com uma entidade que trabalha com seriedade, tudo às claras, nós respeitamos todos os prazos, tudo. Nós só viemos a público quando realmente nós não tínhamos mais o que fazer. As crianças assistidas na nossa entidade, além do café da manhã, do almoço, tomar um banho, tem auxílio nas tarefas, reforço escolar, tem aulas de teatro, de coral, programação de jogos. E são crianças que poderiam estar na rua e que hoje elas podem estar dentro de uma entidade onde são tratadas com amor, com carinho, onde tem uma educação boa, uma educação que muitas vezes os nossos filhos não podem ter, e graças a Deus nós temos voluntários que nos ajudam muito nessa parte. Sempre no contraturno escolar. É assim, não, Alessandra? Isso, nós trabalhamos com contraturno escolar. Então, as crianças que estudam à tarde na rede pública, elas frequentam a entidade de manhã, tomam o café da manhã, fazem as atividades recreativas, as oficinas, tomam um banho, almoçam, escovam os dentes e depois vão para a escola. E as crianças que estudam no outro período, chegam na entidade, almoçam, fazem a escovação, participam das atividades, tomam banho, tomam um lanche e às 17 horas vão embora. Bem, a ameaça do corte de 150 para 20 crianças no atendimento, se não houver aí, evidentemente, uma medida a ser tomada de forma imediata. Realmente é lamentável. Uma coordenadora pedagógica, como avalia esse quadro? Como você falou, é lamentável, é triste. Nós da diretoria estamos assim muito, muito tristes e revoltados com a situação, porque veja, quem sou eu como coordenadora pedagógica, como eu posso escolher ou avaliar essa criança fica, essa criança sai, essa criança precisa menos, sendo que a maioria das nossas crianças só se alimentam na entidade. Elas só se alimentam muito bem, elas comem muito bem, porque elas garantem a comida na entidade, porque vão chegar em casa e não vão ter. Então, eu não me sinto apta a escolher quem é que fica, quem sai. A nossa briga, a nossa luta é justamente para que a gente não diminua o número. Nós temos capacidade hoje para atender 300 crianças, se tivermos apoio do poder público. Sozinhos nós não conseguimos. Com o apoio do poder público, nós temos um gasto mensal com alimentação, com o poder público nos dando ônibus, servidores e professores. O nosso gasto mensal gira em torno de R$20 mil. Se o poder público tirar esse apoio, nós passaremos a ter um gasto de R$90 mil para atender as 150 crianças. E nós não temos condições de manter isso. Aliás, é forte a recessão econômica, o desemprego realmente é preocupante. Muitos pais estão tendo até o subemprego para sustentar as famílias. O atendimento hoje é em torno de 150 crianças. Alessandra, tem gente na fila de espera, crianças esperando pelo atendimento? Nós temos uma lista de espera hoje de mais de 100 crianças que vão espontaneamente até a escola pedir, esperam por vagas aí, às vezes chegam a quase um ano na lista de espera.
E é claro, a recessão aumenta, a procura cresce mais também, é assim. Muitas crianças, muitos pais nos procuram, nem tanto pela educação, nem tanto por ter onde deixar o filho, mas por ter onde o filho comer. Na entidade, eles sabem que as crianças têm uma alimentação balanceada. A gente procura sempre arroz, feijão, uma carne, uma salada, um refogado e sobremesa. Então, eles sabem que os filhos têm o alimento garantido e hoje não está tendo isso. E isso toca, inclusive, as crianças. A gente ouviu ontem na reunião pais nos comentando que os filhos estão fazendo vaquinha com a família e as crianças estão chegando na entidade com moedinhas para ajudar a entidade, porque eles não querem que a entidade feche, porque eles precisam da entidade. E aí eles estão pedindo moedinha, estão pedindo muitas vezes a comida de casa para levar para a entidade. Eu acho que isso não é justo, isso é função do poder público. A sociedade nos ajuda. Nós fazemos um grande favor para o poder público cuidando dessas crianças com muito amor. E não é o contrário, não é o poder público que faz um favor para a entidade. Nós trabalhamos, a nossa diretoria toda é voluntária. Ninguém ganha nada, ninguém está se fazendo, ninguém está crescendo com isso. Ninguém está usando as crianças para se promover, mesmo porque uma entidade de 75 anos de tradição não precisa de promoção. 75 anos ininterruptos, não tem necessidade de promoção. Eu acho que tem alguma coisa desencontrada, eu acho que está faltando diálogo entre a entidade e o poder público. Na verdade, quem manda é o prefeito na administração, é o prefeito Daniel que tem que tomar pulso dessa situação, firmar a parceria, manter a parceria com a juventude para que não haja esse prejuízo desumano, antes de mais nada, para as crianças. Vamos aguardar e vamos continuar, é claro, cobrando. E agora a saúde é um problema muito sério, com pouco conhecimento em termos da população. Fibrose cística. Estamos na semana de alerta sobre essa questão. Você sabe do que se trata? A maioria da população não. Por isso, estamos fazendo também, é claro, a divulgação, a informação, levando ao conhecimento da população. Fibrose cística, o que é? Você confere. Bom, a fibrose cística, para a gente definir, ela é particularmente uma doença genética muito comum na população. Não é muito comum em africanos, afrodescendentes, e também é raríssima em asiáticos, mas é extremamente comum em caucasoides, que a gente chama etnia branca. A fibrose cística ela vem de uma alteração num gene que chama CFTR, ou seja, há um defeito genético no gene, muitos tipos de defeitos, mas sempre nesse gene para a fibrose cística aparecer, e ao mutar, ao ter o defeito, o indivíduo ele tem uma série de consequências clínicas. Essas mutações, elas são herdadas e elas acometem o indivíduo. Na verdade, se espera que um em cada 2.000 indivíduos na população tenha fibrose cística. Essa é a frequência, uma média no mundo. Nós sempre ganhamos 2 cópias, um do pai, uma cópia do papai e uma da mamãe. Para eu ter fibrose cística, eu tenho que ter as 2 cópias com defeito. Acontece que quando as pessoas têm uma cópia só do defeito, elas não sabem e elas podem se encontrar casualmente na população. O que facilita esse encontro de 2 portadores da mutação do gene da fibrose cística, muitas vezes é o parentesco, porque a gente pode ter na família muita gente que carrega as mesmas mutações negativas, vamos chamar assim, uma carga genética semelhante à nossa. Então facilita o parentesco. Mas como é uma mutação muito comum na população, estima-se que 1 a cada 25 pessoas já tenha o primeiro defeitinho, então ela tem um gene normal e um gene com defeito, que é o mutado. Se ela encontrar outra pessoa assim, a criança pode ter a fibrose cística porque existe a possibilidade de ganhar do papai o gene defeituoso e da mamãe também o gene defeituoso, porque o papai vai passar um
um dos seus genes, a mamãe também, e ao acaso. Então eles têm sim chance de ter filhos sem problemas, mas filhos com fibrose cística. A partir do momento que eles chegam pra gente com um filho com fibrose cística confirmada, e aí existem algumas técnicas para essa confirmação, aí eu já sei que o casal obrigatoriamente tem os 2 genes, né? Um cada um, e se tiver um filho podem ter um risco de 25% de ter outro filho com fibrose cística. Essa chance é de 1/4, como se eu tivesse que pegar uma bolinha azul no meio de 4 bolinhas, 3 amarelas e uma azul. Elas estão sempre a cada gravidez embaralhadas. Então, a chance de 1/4 é em cada gravidez. Eu não elimino a bola azul, ela volta no meio das amarelinhas. Basicamente, os sintomas eles são pulmonares, pancreáticos e gastrointestinais. Além de que no menino também pode ter uma ausência do que a gente chama de duto deferente e ele também tem uma manifestação então genital. E ele, por causa disso, não pode ter bebês. Ele tem muita dificuldade porque ele tem insuficiência respiratória, tem um muco muito viscoso, aliás, o nome também que se dá à fibrose cística é mucoviscidose, porque o muco fica muito viscoso. Então a bactéria se aproveita desse muco, se prolifera com muita facilidade, então essas crianças têm muitas infecções broncopneumonares. Curar, do ponto de vista assim, de desaparecer a doença, para o geneticista isso ainda é um sonho, né? Mas tem muito tratamento novo no mercado, tem muita expectativa para tratamentos, inclusive, que do ponto de vista pulmonar vão melhorar drasticamente a vida das pessoas. Mas em termos de tratamento absolutamente curativo, ainda a gente não tem nada. Não é mentira, é verdade. Consanguinidade, ou seja, o parentesco entre o papai e a mamãe aumenta e muito a chance de defeitos na prole por causa de doenças genéticas mesmo, tá? Isso é verdade. Tá aí a informação realmente importante nesta semana de alerta sobre esse tema. Foi sepultado na tarde desta sexta-feira no cemitério de Nóbrega o corpo de Leonardo Martins da Silva, 41 anos de idade, que você vê aí na foto. Ele foi assassinado com uma facada no peito em Bragança Paulista. Morava num conjunto de apartamentos da CDHU, quando de repente começou a agredir violentamente a companheira. Chegou a arrastar a companheira pelos cabelos e neste momento surgiu um elemento para proteger a moça e deu uma facada mortal no tórax do Leonardo. Ele não resistiu e acabou indo a óbito. O corpo foi trazido aqui para Marília, velado no velório Ângelos da Zona Norte e o sepultamento, confirmando, foi na tarde desta sexta-feira em Nóbrega. A taxa básica de juros cai, mas atenção você que tem dinheiro na poupança. A poupança vai render menos. A nova taxa foi aprovada no Senado por 36 votos a 14 e vai agora à sanção presidencial. A TLP é considerada mais próxima do que é praticado no mercado financeiro. A taxa anterior, conhecida como TJLP, oferecia juros menores nos financiamentos do BNDES aos empresários. Mas, no final das contas, quem pagava a diferença era o contribuinte brasileiro. Atualmente, a TJLP está em 7% ao ano, bem abaixo das taxas de juros praticadas no mercado. Para se ter uma ideia, o Tesouro Nacional, considerado o tomador de empréstimos de menor risco da sociedade, paga pouco mais de 11% ao ano para rolar sua dívida. O BNDES pega dinheiro emprestado com o Tesouro Nacional para oferecer crédito a empresários, pagando juros de 7% ao ano ao Tesouro, valor da TJLP. Mas o Tesouro precisa levantar recursos para emprestar ao BNDES. Nessa operação, o Tesouro paga pouco mais de 11% de juros ao ano. Ou seja, se o Tesouro empresta R$100 para o BNDES, ele recebe R$7 de juros por esse empréstimo e paga R$11 de juros no empréstimo que tomou do outro lado para financiar o BNDES. Em cada R$100, o Tesouro perde R$4. Essa perda recebe o nome de subsídio implícito,
não aparece no orçamento do governo, mas aumenta a dívida pública. No ano passado, esse subsídio custou mais de 29 bilhões de reais. Já entre 2008 e 2016, o subsídio implícito chegou a 116 bilhões de reais. A TLP terá como base juros de mercado vinculados a um título do Tesouro Nacional, mais a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A substituição da TJLP para a TLP será gradual e deverá ser concluída em 5 anos. Daqui a pouco você confere Jorge Rauli, o novo técnico do BAC, o Campeonato Brasileiro deste final de semana. Gasolina e diesel de novo mais caros. E o dia do médico veterinário. Já já a gente volta.